Cabeça aí, feche seus olhos agora. Deus amado, Pai querido, santo, maravilhoso, queremos nos colocar na Tua presença, na nossa posição de vaso, Senhor, que seja a Tua voz que nós possamos ouvir, Senhor. Que não tenha interferência do homem, Pai, mas que nós possamos ser apenas vaso, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Tem misericórdia de nós e fala conosco. Quebranta cada coração como já pedimos, Pai. Que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não é bom que o homem esteja só. O texto lá de Gênesis 18, quando nós lemos ele, e quando a gente percebe ele, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia que temos, geralmente vemos essa mensagem introduzida e adicionada quando se fala de família, quando se fala do casamento, mas quando a gente vai analisar o contexto todo, Deus faz toda a criação e Ele coloca o homem. O homem não sabe o que é solidão, porque o homem está sendo criado. E quando Deus fez tudo e Ele percebe que tudo aquilo não tem o significado do céu, não tem o significado que Ele quer entregar ao homem. E Ele diz: não é bom que o homem esteja só, e da sua costela Ele tira Eva. O que é que está acontecendo ali? Por que Deus menciona que não é bom que nós estejamos sós? Que o homem não esteja só. Quando Deus cria todas as coisas de forma perfeita, não é do jeito que a gente vê hoje, é de forma perfeita, absoluta, mas aquilo ali não era suficiente. Beleza, as coisas não é suficiente, não é a essência de Deus, não é a essência dos céus. A essência é que o homem precisa ter alguém ao seu lado, precisa ter comunhão. Preste atenção em como Deus, no início de tudo, Ele faz. Gênesis 1, 26, no comecinho do versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Ele não disse faço eu, façamos. Nós estamos falando de um Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três numa só pessoa, é uma só pessoa, mas são três. Façamos. Deus tem um convívio, Deus tem uma comunhão, o céu tem uma essência que é o que? A plena comunhão. Onde três se fazem um, e são três pessoas distintas. Eu lembro que o pastor Roberto trouxe uma mensagem fantástica sobre isso aqui, das três pessoas de Deus. É completamente distinta uma da outra, mas são uma só. E é isso que Deus, quando faz o homem, a imagem e semelhança deles lá no céu, não pode ser um homem sozinho. Ele percebe que é necessário, ele percebe não, no plano da sua criação, a necessidade de outra pessoa para evento da comunhão, da plena comunhão. O que é que nós precisamos ter? Ali os dois, quando a gente percebe, quando a gente fala do Deus triuno, Jesus Cristo, Ele dá uma clareza nisso, quando Ele diz assim, lá em João 14, 9, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. É plena comunhão. Quando eu vejo, quando vocês me veem, vocês estão vendo o Pai. Então, se vocês querem ver o Pai, olhem a mim, porque nós temos plena comunhão. E assim tem que ser a igreja. Quando alguém vê um membro da igreja, está vendo a igreja inteira. Eu lembro, alguém uma vez chegou e disse que quando olhava para mim, já lembrava da Mara. Quando olhava para a Mara, já lembrava de mim. Plena comunhão. Nós temos que nos parecer. Isso é comunhão plena. Muita gente interpreta dizendo que ali é o próprio Deus. Mas são três personagens completamente diferentes no sentido personificação de pessoas, mas são um só, comunhão, triuno. E é isso que Deus dá a nós. É isso que Deus fala. É bom que o homem esteja, para ele desfrutar disso que temos aqui, de tudo que eu tenho para dar para ele, ele precisa ter a essência do ser de Deus, que é comunhão. Aprender a compartilhar, aprender a dividir, aprender a amar. Eu preciso ter comunhão. E quando a gente percebe, quando Jesus nos encontra, e Ele faz com as pessoas que encontram. Qual é esse convite? É de negar esse egocentrismo que nós temos, que nos coloca sozinhos, como se nós fôssemos o centro de tudo.
Então Jesus, quando faz um convite a mim, um convite a você, ele fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia, tome cada dia sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. É a renúncia do eu que Jesus Cristo está chamando. O céu tinha plena comunhão com Satanás, o mais belo de todos, Lúcifer, portador da luz. O nome Lúcifer é portador da luz. De repente ele percebe que ele poderia ser maior do que Deus. Ele não olha o conjunto da comunhão, ele olha o eu posso ser maior. Ali se institui o eu. Então Jesus Cristo nos chama para a renúncia do eu. Se eu quiser seguir a Jesus Cristo, não é mais eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que negar isso todos os dias a mim mesmo, para mim andar com Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus andava não pensando nele, mas pensando em nós, em comunhão. Você vai ver isso, Jesus Cristo, quando está orando, percebe que vai ter uma separação do Pai, e diz: não seja feito como eu quero, mas Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero. Não é o eu, é o nós. E aí Deus faz a vontade dele, que é a mesma, comum. Mas naquele momento Deus tinha um propósito maior. Então começa a renúncia do eu. E é muito importante essa renúncia do eu, porque o nosso eu, ele é muito maligno. O nosso eu, ele pensa muito nas nossas próprias coisas, questão do não for adequado, se for conforme os meus pensamentos, conforme os meus ideais, eu ponho à parte. Não serve. Você quer ver os discípulos de Jesus, como é que o eu deles ainda era forte? Olha aqui que eles dizem. Ao verem isso, Jesus está pregando em Samaria, e Jesus não quer, eles dizem assim: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Você percebe isso? Olha o eu falando forte. Não, eles não são como a gente, então vamos destruí-los. Vamos acabar com isso. A força do eu é muito grande, de querer ser conforme a gente. Se não for conforme a gente, acaba, destrói, coloca a parte. Geralmente é assim em tudo, nas nossas. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque não é conforme ele. Então faz fogo cai do céu e destrói, separa, tira de lado. Por quê? Porque não tinha entendimento. Olha como é que Jesus responde a eles. Olha como é que Jesus coloca isso para eles. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Não é esse o sentido do Evangelho. Não é para destruir. Então é isso que vocês têm que aprender. Jesus Cristo está falando. Eles não recebem, eu não estou aqui para destruir, eu vim para salvar. Então, o eu tem que ser negado dia após dia. Nós precisamos tirar isso de dentro de nós. A nossa própria vontade. A nossa própria vontade nos impede de provar os olhos e falar: não é bom que o homem esteja só. A família é agora. Para vocês terem essa essência, de vocês compreenderem o porquê dessa beleza. O que é mais belo em tudo? É a comunhão. Porque assim somos, porque nós fizemos vocês a nossa imagem e semelhança. E aí o interessante é você perceber a força que existe na comunhão entre as pessoas. Quando Jesus demonstra que não é para isso, não é conforme a sua vontade. Jesus Cristo não significa isso. Jesus Cristo significa comunhão. Jesus Cristo diz assim, a palavra de Deus diz assim, Eclesiastes, Salomão: melhor serem dois do que um. Para que eu vou destruir? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agregar. Nós temos que andar juntos, nós não podemos separar. Nós temos que estar dois do que um, porque tem mais paga. Porque quando um está caído, eu tenho outro para me levantar. Então nós não somos, a palavra de Deus diz que qualquer sentimento de divisão é maligno. Então eu tenho um pleno amor de Deus, nos traz para comunhão, não para separação, não para divisão. Hoje, quando estudamos aqui a escola bíblica, nós percebemos e tivemos não foi polêmica, mas tudo aflorou em nós aquele interesse do que as religiões têm feito hoje. Nós escutamos uma pessoa falando disso, que
O evangelho hoje, os seguidores que se titulam evangélicos, hoje brasileiros, tem se tornado muito parecida com os xiitas. Ou é do nosso jeito ou não é. Então nós escutamos testemunho de irmão dizendo que o Senhor era de uma igreja totalmente exclusiva, que excluía pessoas que não pertenciam àquela casa, se formassem daquele jeito. E nós vemos Jesus tipo de pessoa para perto de si, ensinando aqui a amar o outro, ensinando a ter o quê? Comunhão uns com os outros. Então é muito melhor serem dois do que um. Não é interessante eu separar. Não é interessante eu ficar escolhendo. Não. É interessante eu fazer o bem a todos. Pedro, quando está escrevendo, ele diz: é possível, se alguém fizer só o bem, alguém fazer mal para ele? Todavia, se fizer, você está ganhando um tesouro no céu. Fazer o bem a qualquer pessoa é visto como alguém que gera o bem. Quando Deus olha para nós e fala: não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo que a essência dele é a comunhão. E quando o homem se perde, o homem entra e o eu começa a falar muito forte, e há divisões, e Jesus Cristo vem nos resgatar desse eu, Ele vem trazer esse significado do que é a fortaleza, do que é a força da comunhão, do que isso significa, a força que tem nisso aí. Por que tudo isso é tão forte para nós? Olha o significado, o tão importante ter comunhão. Olha o tanto quanto é belo quando todos vivem em união. E para viver em união, querido, preste atenção. Vou explicar bem. O segredo de um casamento ser grande, não é que tudo seja perfeito e encaixe. Não é isso. Não é que não tenha erro entre eles. O segredo de uma igreja crescer, o segredo de nós termos comunhão, não é de nós termos os mesmos pensamentos. Eu nunca esqueço uma vez o pastor Roberto falando de um detalhe dos seus filhos, e ele comentou alguma coisa e parece que a Adriana foi falar, e a irmã Sofia foi repreender e falou: não, eu estou ensinando eles a pensar, deixa eles expressarem. Então, dentro de uma comunhão, não significa que nós todos temos que ser iguais, uniformes. Nesse sentido, nós temos que ser uniformes no sentido do amor, nós vamos ter diferenças. E aí Deus fala que o poder dessa união é tão forte, que Ele diz assim, o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí Ele vai expressar o que é isso. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Isso aí é quando ele estava lá fazendo o sacrifício, quando ele estava se apresentando a Deus, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes, porque ali, aonde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção não existe do Senhor onde tem divisão. Existe onde tem união, onde tem comunhão. É o lugar da bênção e da vida eterna. É ali que tem a vida eterna. Essa é a essência de Deus. Esse nosso caminhar aqui, querido, que nós temos aqui, é um aprendizado do que é o céu. É isso que Jesus Cristo vem ensinando. Quando Jesus Cristo coloca que nós temos que perdoar, que nós temos que dar outra face, que nós temos que andar 2 milhas, quando alguém levar uma coisa nossa, nós entregamos a outra, tudo isso ensinando a nós termos comunhão. E para termos, precisamos abrir mão da razão. Toda vez. E isso gera o quê? Proximidade. E a proximidade vai gerando comunhão, a comunhão vai gerando amor, e o amor vai se aperfeiçoando. E isso uns com os outros. E isso gera o quê? Unidade, força. A igreja, no sentido bíblico da palavra, não no sentido humano, de instituição, a igreja forte, ela é unida, ela não tem separação, se vive pela comunhão. Foi assim que Jesus Cristo fez. Foi assim, quando todos estão apedrejando Jesus ainda fala: perdoa. Eles não se perdão, traz para cá. Esse é o sentido do céu, ter comunhão uns com os outros. Então não adianta nós frequentarmos um templo, não adianta nós nos instituirmos como cristãos, de quaisquer que seja a denominação ou o nome que você possa dar, e nós não entendermos isso, o valor da comunhão. Por que estamos aqui? Se formos indiferentes uns com os outros, ou se essa comunhão é a hora do cafezinho ali, e nós não percebemos o irmão fora, a necessidade do irmão, nós não percebemos o sentido de sermos igreja, de sermos corpo.
Nós não somos o corpo e Deus é a cabeça. Jesus Cristo é o cabeça do nosso corpo. Então, esse é o sentido principal. Se nós não pudermos olhar para o outro e suportar aquele defeito do irmão, se nós não olharmos para o outro e abençoar o que aquele irmão está precisando, nós nos reunimos em vão. Paulo, quando eles estavam reunidos para a Santa Ceia, Paulo falou: vocês estão se reunindo para quê? Para o mal? Vocês não esperam os outros chegarem. Vocês estão com fome, comem em casa. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Para quê? Para que foi que isso significou? Esse é o nosso sentido, esse nosso caminhar aqui. Nós não é para buscar riquezas, não é para buscar, é para nós buscarmos isso, comunhão, que era tão diferente. Porque eu não cresci no meio do Evangelho. Eu cresci desde cedo na igreja, tudo, mas eu cresci no mundo onde eu via o crescimento do quê? De como eu ser maior que todos, de como eu me dar bem na vida, e cursos e mais cursos colocando para você ser superior ao outro, para mim ser melhor que o outro. Então a gente vive num mundo onde a disputa para quem tem um eu maior é muito maior, e você vê isso nos próprios discípulos. Quando eles perguntaram, a mãe deles pergunta, fala: Senhor, não tem como tu colocar no melhor lugar aqui da mesa? Jesus falou: não, filho, não é assim. Aqui o maior vai servir. Ele vai servir porque aqui a questão é de unidade, não é de local, de lugar. Os lugares aqui apenas trabalham. Não tem como ser maior. O maior vai servir mais. Talento maior, quanto mais talento pega, e nós tivemos as palavras de talento aqui, talento aqui é recurso, possa entregar, mais eu tenho para abençoar, mais eu tenho para fazer. Então isso, querido, é o sentido do Evangelho. Temos um só corpo. Isso é a igreja. Igreja que eu entendo, eu vou embora, como na nossa escola bíblica, acho retrasada, que foi falado, as crianças vieram aqui, deu uma aula para nós a respeito disso. De que adianta a gente se reunir aqui? Ninguém liga um para o outro. Ninguém está atentando um para o outro. Jesus Cristo manda a gente amar até o inimigo, e nós chamamos de irmãos. E olha o que o texto sagrado diz. Nós lemos no sentido, esse é o sentido do Evangelho. Lá no comecinho do culto a gente leu 1 João 3,16. Interessante que João, quando escreve a sua carta, o seu Evangelho, em 3,16, Deus amou o mundo e tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Quando ele escreve a sua primeira carta, 3,16, ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor, a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nós. Isso é o amor. Este é o sentido do Evangelho. Eu fui salvo de Jesus Cristo, eu vou morrer por você. Você olha os discípulos, você olha Paulo, aquele é o Paulo, colocou como imitador de Cristo. Olhem para mim, para vocês fazerem igual a Cristo, façam como eu estou fazendo. Entregou a vida por muitos, abdicou dos seus próprios sonhos. Então o sentido do Evangelho é esse, não é qualquer outra coisa. Não é curar de uma doença, não é prosperar financeiramente, não. É amar. Quando a gente aprender isso, porque a gente entende como plano de Jesus Cristo aqui, que Ele quer nos levar, quer preparar um lugar, mas Ele quer colocar aqui. O Gil às vezes sempre coloca nas escolas bíblicas, nas explanações dele, que eu acho interessante. O céu começa aqui, é de nós. É aqui que nós vamos ter. É esse o sentido. Quando Jesus coloca as palavras dele, que muitas das vezes a gente acha dura, Ele nos está preparando. Porque lá no céu funciona assim, é união, é unidade. Não tem inveja, não tem cobiça. Não compartilhar. Tem como dividir. Se eu não entregar a minha vida pelo meu irmão, aí levanta pastores aí que diz que eu tenho que matar o meu irmão. Se o meu irmão tentar atentar contra mim, eu atento contra ele. E um monte de gente bate palma. E um monte de gente acha que é legal. E por que a gente acha isso? Porque a gente não conhece as Escrituras. Porque a gente não conhece Jesus Cristo que a gente serve. Então Jesus Cristo que a gente serve é aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, e viu que não era bom que o homem estivesse só. Porque para nós termos a essência de Deus, nós precisamos disso, de renúncia. Nós precisamos ter isso aí. Olha o tanto que isso é forte, querido. Ele diz assim, olha o sentido quando começa a haver essa dissolução da unidade. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, preste atenção, e vira o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração,
Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Como pode nós aqui vendo alguém passar necessidade, alguém que vai morrer, e nós temos como fazer e a gente não fazer porque nós estamos preocupados com o quê? Com nós mesmos. Será que a gente se preocupa com isso? Será que a gente liga uns para os outros? Será que nós estamos atentando para isso? Isso é unidade. Se nós não tivermos isso, e isso ele fala, ó, se você possuir, nós estudamos o Bom Samaritano hoje, e nós vimos lá o que era o Bom Samaritano, quem era o próximo. Os outros passaram, tinham condição de ajudar, mas passaram do lado. Mas aquele outro fez, independentemente de religião, ele fez, porque ele teve misericórdia e teve compaixão. Ele buscou a unidade. E é isso que nós devemos buscar, a unidade, a comunhão uns para o outro. Querido, isso aí não foi feito, mas foi um alto preço que foi pago por nós. Um alto preço. Nós tivemos um alto preço pago por tudo isso aí. A cruz significa isso. Quando Jesus morre lá na cruz, ele não morreu para que eu fosse orar, Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero ter um carro. Olha o que o texto diz: vocês pedem e não recebem porque pedem só para o seu próprio bem. Jó, quando está passando necessidade, acontece tudo aquilo, e aí Deus coloca, ore pelos seus amigos. Ele ora pelos seus amigos, muda a história de Jó. Deus ensinando a Jó, se preocupe com o outro. Jesus fala para nós, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por isso. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Todas essas coisas que vocês estão ansiosos, que o eu quer desenvolver, divida, não precisa amontoar. Abençoa a pessoa do teu lado, porque eu entrego para vocês. As demais coisas eu acrescento para vocês. Então eu tenho que buscar na minha vida o quê? Comunhão. Olhar para o meu irmão do lado, isso não tem sentido. Isso não veio de qualquer forma. Um alto preço foi pago para nós na cruz. Existe um louvor, querido. O ministério vai cantar agora aqui, que ele diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé para a gente louvar isso aqui, para que nós entendêssemos isso. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Ele diz, na força do Espírito Santo, a música diz, nós vamos proclamar aqui que nós vamos pagar o preço, querido, para nós sermos um só coração, porque um alto preço foi pago por isso, para que não houvesse divisão. Eu quero proclamar à igreja isso, para que nós possamos vencer
certas barreiras que se interpõem entre nós, queridos irmãos. Mas é no Espírito Santo que nós temos que buscar isso, para nós sermos um só coração, querido. Isso dói no coração da gente, quando a gente prega amor, amor, e a gente vê os irmãos sem se falar, sem se importar um com o outro. A gente se pergunta: o que nós estamos pregando? Esse é o sentido da palavra. Renúncia. Renunciar ao seu dia, renunciar ao seu tempo, renunciar ao seu recurso pelo outro. Isso é unidade, isso é comunhão. Eu queria que você fizesse isso, na força do Espírito Santo, você proclamasse: nós vamos pagar o preço, nós vamos ser um só no coração de Jesus. Nada vai nos separar. Eu vou suportar, eu vou aguentar, eu vou aprender isso, eu vou vencer isso, eu vou vencer esse medo de ajudar. Mas e o amanhã? Não, amanhã pertence a Deus, é Deus que vai me abençoar, é Ele que me acrescenta. E nós vamos ser muito mais fortes, querido. Nós vamos ser unidade do Espírito Santo de Deus, e isso não separa. O que Deus uniu não separa o homem. Nós precisamos de amor. Jesus Cristo nos ensinou. Eu queria que nós fizéssemos uma oração, mas eu queria que todos nós, vocês assim em fila, se dessem as mãos. Vamos fazer uma oração de unidade. Vem cá, vamos orar aqui, nós aqui embaixo. Vamos orar com a unidade que nós somos. Aqui vou dar a microfonia. Nós somos igreja, querido. Nós precisamos buscar isso mais do que nunca. Eu sei que muitas das vezes você olha alguém e diz: nossa, não, o irmão está fazendo isso, sabe, o irmão faz aquilo. Não, só se importe em amar. Só se importe em amar. Feche seus olhos agora. Deus, Tu és por amor a mim, por amor ao meu irmão, Tu entregou o Teu Filho, Senhor. Tu pagou um alto preço, Pai. Não para que nós estivéssemos divididos, brigando, egoístas, Pai, mas para que nós fizéssemos o mesmo, Senhor. Por amor, entregarmos a nossa vida pelo irmão, abençoarmos o nosso irmão, estarmos ali dispostos a ajudar o nosso irmão, sorrirmos com os nossos irmãos, chorarmos com os nossos irmãos, Senhor. E muitas das vezes, Senhor, nós estamos deixando o nosso eu falar mais forte, Pai. Mas como diz o louvor, Senhor, na força do Espírito Santo, e o Teu Espírito Santo vem nos dar essa força, Pai, para que nós possamos vencer, pagar o preço, Senhor Jesus, para sermos só um, Senhor. Tirarmos da nossa boca críticas em relação ao irmão, tirarmos da nossa boca, Senhor, condutas erradas em relação ao nosso irmão, Pai, mas que nós possamos proferir palavras de bênção, que a nossa mão possa ser a extensão da Tua mão para abençoar, Senhor, a todos nós. Nós possamos nos lembrar nas nossas orações de todos os nossos irmãos, Senhor. Que nós possamos ser a unidade da igreja, forte, firme, inabalável, onde as portas do inferno não prevalecem, Senhor Jesus. Mas essa igreja unida, ela vence, ela vai adiante, ela vai conquistando mais e mais almas para Ti, na unidade, Pai. E nós somos diferentes, sim, e graças a Deus por isso, Pai. Somos altos, baixos, brancos, pretos, formados, outros analfabetos, Pai, outros zangados, outros, Senhor, pessoas maravilhosas, de tão boas que são, Pai. Nós somos diferentes, mas eu preciso um do outro, nós precisamos um do outro, porque isso forma a unidade. Cada irmão que sai, ele faz falta, Senhor. Então que Tu coloque isso no nosso coração, nosso coração seja quebrantado, para nós olharmos para a igreja como unidade, Pai. Olharmos para Ti, que nos fez a Tua imagem e semelhança, e percebermos: não é bom que nós estejamos só. Então que nós possamos resgatar uns aos outros e formarmos um só corpo, na unção do Espírito Santo. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, querido. Um abraço.
Ministério de Louvor agora vai trazer um louvor. Enquanto a gente estiver louvando, querido, nós como igreja vamos estar abençoando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas.